Você sabia que existe uma explicação científica e também uma explicação espiritual? Por que que as palavras têm poder sobre nós? Se tem alguém da sua família ou alguém que você gosta muito, pode até ser um amigo também, às vezes o teu chefe, um professor, um médico, alguém que tem uma autoridade sobre mim, né, nessa condição. Por que que as palavras dessas pessoas têm poder sobre nós, né, de nos deixar muito alegre ou nos deixar muito triste, né? Se é alguém então que a gente ama, por exemplo, marido, esposa, o companheiro, a companheira, né? Namorado, um amigo, um irmão, como eu falei, um professor, até mesmo um médico, mas pegando mais para o lado dos sentimentos e dos afetos. Por que que pessoas que a gente ama falam alguma coisa nos fere profundamente? Ou, ao contrário, essa pessoa que a gente ama, né? Ela fala alguma coisa e nos dá muita alegria, a gente se emociona, né? Tem um japonês, eu não me recordo o nome dele, devia ter pesquisado, dado um Google, né, mas eu esqueci. Ele fez um estudo que ele pegou partículas d'água para ser vista pelo microscópio. E ele pegou essas partículas d'água e colocou, por exemplo, perto de pessoas orando, perto de pessoas cantando, colocou a voz do Hitler, colocou um monte de situações de palavras que eram boas e de palavras que eram negativas. Uma pessoa gritando, brigando com outra, a voz do Hitler, como eu falei. E era tão interessante que quando ele fez o estudo, e tem até umas fotos muito lindas, né? Se você colocar no Google lá e colocar imagens, essas fotos ampliadas, quando essas partículas d'água microscópicas, né, que só daria para ver por um microscópio, eram colocadas, águas cristalinas, águas, né, limpas, colocado pessoas cantando, orando, por exemplo, elas ficavam com uma imagem muito, mas muito linda. Mas quando colocava essas mesmas partículas d'água, vista pelo microscópio, sempre bem claro isso, né? Não dá para perceber com o olho nu. Com Hitler falando, pessoas brigando com ódio, aquelas partículas d'água vistas pelo microscópio ficavam distorcidas, com uma imagem horrível e muito feia. Da mesma forma também, eu já li muitas vezes a Bíblia, gosto muito e tal. A Bíblia fala muito, mas muito, em muitos textos na Bíblia fala muito do poder das palavras, né? Tem um texto em Provérbios de Salomão, que é um livro de sabedoria, fala assim: o poder da vida e da morte estão nas palavras. Então, com as suas palavras que saem da sua boca, você pode trazer vida para uma pessoa ou você pode trazer morte. Ou o que alguém pode falar para você pode trazer vida, pode trazer morte. Jesus tem uma frase muito exagerada sobre palavras, né? Ele fala: toda palavra frívola, toda palavra tola, idiota, que sair da sua boca, você vai ter que prestar contas no dia do juízo. Ou seja, tudo que eu falo para alguém, Jesus que está dizendo isso. Eu acho radicalmente absurdo. Tipo assim, se eu falei uma besteira, discuti com uma pessoa, se eu ofendi uma pessoa, se de repente ela me contou um segredo, eu contei o segredo dela para todo mundo, na frente das pessoas, ela ficou humilhada, ferida, toda palavra frívola, idiota, tola que sai da minha boca, no dia do juízo, no dia que todo mundo morrer, segundo para quem acredita no Evangelho, eu vou ter que prestar contas das palavras que saiu da minha boca. Então, o poder das palavras é respeitado pela ciência e é respeitado pela espiritualidade. É muito interessante isso. E eu sempre entendo, aí é uma dedução minha, e aí uma dedução pura minha, o nosso corpo, 65% é água, 35%, né, que é sólido, que é os ossos, tal, a pele. Então 65% do nosso corpo é líquido, né, é água. Por isso que as palavras interferem na estrutura, nas moléculas, sei lá, não tenho uma capacidade, nenhum conhecimento científico, mas como a estrutura do nosso corpo, 65% é água, então acho que é por isso que provavelmente as palavras têm tanto
impacto sobre nós. E principalmente as palavras vêm carregadas de alguém que a gente ama, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, marido, esposa, um companheiro, uma companheira. Alguém que é importante para nós. Alguém que de repente é um médico, o médico fala, você está com câncer, vai morrer em tantos meses. Um professor que fala, você é burro, nunca vai conseguir aprender. Um relacionamento que está sendo terminado e a pessoa fala, eu estou terminando porque você é uma pessoa muito difícil de lidar, você fere demais as pessoas, eu odeio você. E aquilo nos desestrutura quando alguém nos rejeita. Como a nossa 65% da nossa estrutura do nosso corpo é líquido, é água. E as palavras, segundo esse estudo aí, né, desse japonês, as partículas d'água sofrem influência pelas palavras, se são positivas, como uma oração, alguém cantando, ou se são negativas, como alguém brigando, um discurso do Hitler. As partículas d'água ficam bonitas ou feias, dependendo do que está se ouvindo. E como o nosso corpo, 65% é líquido, né, é água. Então é por isso que eu acredito, essa é uma dedução minha, que quando a gente ouve uma palavra de ódio, nos desestrutura por dentro, a gente fica muito mal, a gente não consegue entender, mas a gente fica muito mal, deprimido, triste. Já tive pessoas que se matou depois de ouvir palavras muito duras, a esse ponto, que é uma coisa bem extrema. E também a gente está muito triste, muito mal, vem alguém, um amigo, uma pessoa que é muito próxima da gente, que a gente sabe que nos ama, né? Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, e nos traz uma palavra de consolo, de conforto que nos levanta. A gente quando está muito triste sempre quer procurar alguém para nos aconselhar, trazer uma boa palavra. Então eu achei muito interessante assim, que tanto a ciência, tanto a espiritualidade leva muito a sério o poder das palavras. Por isso que, às vezes, quando eu estou com amigos ou pessoas, até esses dias eu discuti com a minha mãe, né? A gente confinados, né? E aí eu acabei sendo grosseiro mesmo, eu fui lá, mãe, me desculpa, me perdoa, tal, porque eu levo muito a sério o poder das palavras, de você não deixar palavras duras no coração das pessoas, né? E Jesus Cristo, né, na espiritualidade dele, chega a falar, você vai ter que prestar conta no dia do juízo. Por isso, quando sai alguma besteira da minha boca, eu vou lá e peço desculpa, peço perdão. E eu não gosto, eu me esforço o máximo para jamais trazer uma palavra dura. Às vezes eu tenho que romper um relacionamento, porque eu tô vendo que tá sendo mal para mim e pra pessoa, eu prefiro não falar nada, deixar até a pessoa triste comigo, decepcionado, frustrada, do que falar o porquê que eu tô terminando aquela relação. Pode ser um namoro, uma amizade, ou até outro tipo de relação, porque é muito ruim, né? Graças a Deus, nos meus 2 finais de casamentos, as minhas 2 ex-mulheres, elas tiveram muita compaixão, elas nunca trouxeram nenhuma palavra dura, elas nunca foram agressivas, simplesmente se romperam. E eu acho isso uma grande humanidade, parece... Porque quando a pessoa não quer mais estar com você, a gente tem de ser agressivo para justificar que a gente não quer mais a pessoa, né? E a pessoa que está sofrendo já, o fora, tendo a rejeição, já está sofrendo demais. Aí você vai lá e dá uma martelada na cabeça e acaba de matar. E elas, pelo menos, foram muito gentis, muito humanas, muito doces nessas horas, né? Simplesmente falou, não dá, me desculpa, me perdoa, pediram desculpa, pediram perdão e seguiram a vida delas com muita dignidade, terminaram os relacionamentos. Isso é muito bonito. Se você não quer se relacionar mais com alguém, não traga palavras duras, porque realmente já é provado, tanto espiritualmente, tanto cientificamente, que muda completamente a gente, né? A nossa estrutura, 65% é líquida, é água, então eu acho, é uma dedução minha, que por causa disso, que as palavras têm tanto poder sobre nós, de nos levantar ou de nos fazer ficar para baixo, tristes, deprimidos, ou muito alegre, muito feliz. Essa foi a reflexão de hoje.